Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Muito bem, em Gênesis capítulo 4, nós temos a triste história de Caim e Abel. Caim e Abel foram os dois primeiros irmãos, e infelizmente, a situação entre eles não era das melhores. Em Gênesis capítulo 3, capítulo anterior, você se lembra que Adão e Eva haviam plantado a semente do pecado, eles haviam caído em pecado, e agora no capítulo 4, os seus filhos ceifaram o fruto daquela semente. E é sempre assim, nós pais plantamos a semente do pecado e nossos filhos são as pessoas que acabam colhendo o fruto daquela semente que nós plantamos. Deus criou o homem e a mulher para que vivesse em paz, em harmonia. Mas o pecado, a queda, trouxe inimizade entre todos os seres vivos da terra. Hoje em dia, você vê nação contra nação, povos contra povos, religião contra religião, cônjuge contra cônjuge, filhos contra os pais e pais contra os filhos. O pecado afetou o relacionamento com Deus e com o nosso próximo também. Na véspera de Natal, eu me encontrei com um policial que estava trabalhando e ele me disse que toda véspera de Natal, toda época de Natal, a maioria das chamadas policiais era para separar brigas entre famílias, pais e filhos, irmãos, casais, namorados, e infelizmente a polícia muitas vezes é chamada também para separar brigas de irmãos de igrejas. Por que brigamos com as pessoas que mais deveríamos amar? Por que será que é sempre mais fácil fazer o inimigo do que cultivar um precioso amigo? Em geral, aos nossos olhos, a outra pessoa está sempre errada e nós estamos sempre certos. A razão está sempre do nosso lado, apesar de todas as evidências contrárias. Caim e Abel tiveram um problema de relacionamento e o resultado foi a morte de Abel. Porém, Caim negou a sua culpa tanto quanto possível. Veja o versículo 9. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Em outras palavras, o que eu fiz de errado? Nesta manhã eu quero pregar sobre isso. O que eu fiz de errado? Os nossos relacionamentos não vão bem, porque estamos sempre nos defendendo e sempre acusando as pessoas que nos ofenderam. Por esta razão, Paulo nos dá a melhor solução de todas, em 1 Coríntios 6, verso 7. Na verdade, já é realmente uma falta entre vós, terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Caim não sofreu o dano. Na verdade, ele queria ter certeza que Abel sofresse o maior prejuízo possível. Se você e eu desejamos viver em paz com todos os homens nesta manhã, principalmente nossos familiares, nossos irmãos em Cristo, precisamos saber o que nós estamos fazendo de errado. O que Caim fez de errado? Em primeiro lugar, ele não amava a Deus. Verso 3 diz: e aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ao cabo de dias significa que um dia havia sido marcado para que os irmãos trouxessem uma oferta a Deus, e eles sabiam exatamente qual deveria ser a oferta. Hebreus 11 verso 4 deixa claro que Caim sabia exatamente qual deveria ter sido a sua oferta,
um animal sacrificado por seus pecados. Mas ele, por conta própria, decidiu escolher qual oferta traria a Deus, ignorando assim a palavra de Deus, a vontade de Deus. Caim negou a palavra de Deus de duas formas. Primeiro, ele negou a sua natureza pecaminosa. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel não, ele reconheceu que era um pecador e por esta razão ele trouxe um substituto, um animal que havia morrido em seu lugar. Caim, por outro lado, tentou dizer: eu não preciso de um substituto, eu não preciso de um animal sacrificado pelos meus pecados, porque eu não sou tão mau assim, eu tenho boas obras, e trouxe uma oferta, obra de suas mãos a Deus. Então este é o maior problema entre as pessoas: ninguém reconhece os seus próprios pecados. Nós só reconhecemos o pecado dos outros, nós enxergamos muito bem a falha dos outros. Abel realmente precisava de um substituto, mas Caim também. Quando eu era jovem, o pastor Daniel Johnson me ensinou muito bem que em problemas de relacionamento, quer seja entre irmãos da mesma igreja ou cônjuges, não existe ninguém 100% correto, não existe ninguém completamente com a razão. Este princípio tem me ajudado como marido, tem me ajudado como pai e tem me ajudado como pastor. Todos nós falhamos em alguma área. Um jovem marido desta igreja chegou para mim um dia cheio de toda a razão, e ele colocou a sua jovem esposa lá embaixo, mas depois de meia hora de Bíblia, ele finalmente reconheceu e disse: pastor, eu sou mau, eu sou um homem mau, e voltou para sua esposa e pediu perdão. Caim o bom não amava a Deus, Abel o mau amava a Deus. Então nesta manhã, se você se acha o bom, você não ama a Deus. Em segundo lugar, Caim negou a sua limitação humana. O fruto que ele trouxe representava obra de suas mãos. Apesar do que aconteceu com seus pais no jardim do Éden, Caim pensou que ele fora melhor que seus pais, melhor que seu irmão, e que podia fazer o certo sem a ajuda de Deus. Irmãos, a autojustiça é um dos piores inimigos que há no relacionamento entre duas ou mais pessoas. É pensar que você está sempre certo. Só que ninguém gosta de conviver com aquela pessoa que se acha sempre correta, se acha sempre certinha. Mas nós gostamos de conviver com pessoas humildes. E quanto mais eu leio a Bíblia, mas eu percebo que Deus não aceita o certinho, Deus não aceita a autojustiça dos homens. Ele rejeitou a justiça religiosa dos fariseus para aceitar o arrependimento sincero dos publicanos e pecadores. Nós somos em 6 filhos na minha família. Por muitos anos eu até me considerei melhor que meu irmão e minhas irmãs. Interessantemente, eu não os amava como devia, mas no meu primeiro ano de faculdade, um professor de história chamado David Bill me disse essas palavras: Rômulo, você tem potencial para ser o pior pecador do mundo, para cometer os piores pecados do mundo, mas você só não é pela graça e misericórdia de Deus. E a partir daquele dia que eu reconheci que eu podia ser o pior pecador do mundo, passei a amar meus irmãos, a aceitá-los como são e a entendê-los melhor. Quando você também reconhecer que tem uma natureza pecaminosa, capaz de cometer as piores atrocidades do mundo, e quando você reconhecer a sua limitação como qualquer outro ser humano, aí ficará mais fácil aceitar e conviver melhor com as pessoas ao seu redor. Caim não amava a Deus. Por essa razão,
ele negou a sua limitação humana e negou também a sua natureza pecaminosa. Ele se achou melhor que seu irmão Abel. Em segundo lugar, Caim não amava a seu irmão. Esta era a pura verdade. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? Você já percebeu que quando uma pessoa não está bem com você, ou ela lhe trata mal, ou ela vira o rosto? Foi o que Caim fez para com Deus e para com seu irmão Abel. 1 João 3,12 diz: não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Geralmente a pessoa que se ira, a pessoa que vira o rosto, é a pessoa mais errada no relacionamento. Antes de matar a seu irmão, Caim passou por um processo louco de pensamentos, que não foi parado, que não foi refreado a tempo. Primeiro, ele sentiu orgulho. Mas para Caim e para a sua oferta, não atentou Deus. Não só a oferta, mas olha, Deus rejeitou a própria pessoa de Caim. Tiago 4,6 diz por quê? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Orgulho nada mais é do que quando nós pensamos além do que convém a respeito de nós mesmos e permitimos com que sejamos o centro dos nossos sentimentos e das nossas atenções. Orgulho é quando o homem está cheio de si mesmo. Caim comparou a oferta dele com a oferta de Abel, achando que a dele era melhor. Abel só havia matado um animal indefeso, inocente, mas Caim havia arado o campo, trabalhado a terra, e se não fosse através do trabalho dele, aquele fruto não teria vingado. Porém é Deus quem julga as nossas obras e não nós mesmos. Uma jovem aluna chegou para a mãe e disse: mãe, eu tirei 50 na minha prova, mas não se preocupe não, porque o resto da classe tirou 40. Em outras palavras, não tem problema que eu tenha tirado uma nota vermelha, desde que as outras pessoas tenham tirado notas piores que a minha. Caim teria ficado feliz se a oferta de Abel tivesse sido rejeitada também. Ele não estava tão preocupado que a oferta dele fora rejeitada, mas sim que a oferta de seu irmão fora aceita. Além de orgulho, ele sentiu ciúmes e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Então Caim não ficou triste apenas porque a oferta dele foi rejeitada, mas porque a oferta de Abel foi recebida. Sabe, isso se chama ciúmes, isso se chama inveja. Quando você começa a ler a história de Davi e Golias, você logo imagina que Davi tornar-se-ia o melhor amigo do rei Saul, pois afinal de contas ele foi lá e matou o inimigo número 1 de Israel, o gigante Golias. Mas foi exatamente o contrário que aconteceu. Davi era uma bênção para Israel, Davi era uma bênção para o rei Saul, mas por causa dos ciúmes, por causa da inveja, por causa do orgulho de Saul, Davi tornou-se o maior inimigo de Saul, e eventualmente o reino de Saul foi destruído, destituído, e Davi acabou por tomar o seu lugar. Tudo isso por causa de orgulho, ciúmes, inveja. E assim também muitas amizades não estão dando certo hoje em dia, porque não suportamos o sucesso dos outros. Nós não suportamos as bênçãos de Deus sobre a vida de outras pessoas. Mas Gálatas 5:26 diz: não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Quando nós viemos para Goiânia, isso há 24 anos atrás, pessoas me disseram, lá do estado de São Paulo: você não vai conseguir, Goiânia não é um lugar fácil, Goiânia é um lugar difícil, você não vai conseguir.
Mas você já sabe o que aconteceu. Deus não só nos deu uma igreja em Goiânia, mas 2, 3 igrejas. Amém, irmãos? E nós estamos caminhando para a 4ª igreja. Aí nós fomos para Londrina. Pessoas me disseram a mesma coisa. Vocês não vão conseguir. Londrina não é Goiânia. Londrina é mais difícil. E o milagre inexplicável aconteceu em Londrina. Deus nos deu uma igreja em apenas 1 ano e 8 meses. Amém, irmãos? Dentro do seu próprio prédio. E na época com mais de 100 pessoas. Agora nós fomos para Ribeirão Preto. E pessoas disseram a mesma coisa. Ribeirão Preto não será fácil. Não será tão fácil quanto Goiânia. Não será tão fácil quanto Londrina. Mas o que Deus já tem nos dado em Ribeirão Preto, em apenas 3 anos, é muito mais do que Ele tinha nos dado em Goiânia, no mesmo período de tempo. Então o que nós estamos tentando dizer é isso: ninguém pode amaldiçoar o que Deus abençoa. Amém, irmãos? Ninguém pode impedir o que Deus abençoa. Ao contrário, nós devemos chorar com os que choram e nos alegrarmos com os que se alegram. A bênção dos outros é nossa bênção também, e a derrota dos outros também é a nossa derrota. A oferta de Caim foi rejeitada, mas ele teve uma segunda chance. E ao invés de aproveitá-la, matou o seu irmão por causa do orgulho, ciúmes e inveja. Terceiro, ele sentiu ira. Veja só o processo: orgulho, ciúmes, ira. E irou-se Caim, diga alguém, fortemente. Há certos graus de ira, né? E a dele foi talvez uma das mais fortes de todas. E descaiu-lhe o semblante. Irmãos, a ira é sempre o ápice de todos os problemas de relacionamento. Primeiro vem o orgulho, depois os ciúmes e por último a ira. Por isso muitos casamentos são destruídos, por causa da ira entre o casal. O filho perguntou ao pai: pai, como as guerras são iniciadas? E o pai, todo eloquente, disse: filho, veja a Primeira Guerra Mundial, por exemplo. Tudo começou quando a Alemanha invadiu a Bélgica. E a esposa, né, que estava do outro lado da cozinha, ouvindo a conversa, se intrometeu e disse: marido, diga a verdade para o seu filho. A guerra começou porque alguém foi morto. O marido não gostou da intromissão da esposa e chateado perguntou para ela: quem está respondendo a pergunta, você ou eu? A esposa não gostou da maneira como o marido falou, começou a chorar e, irada, bateu os pés no chão, bateu a porta da cozinha e foi embora. Aí o filho olhou para o pai e disse: pai, não precisa dizer mais nada, agora eu já sei como que as guerras começam. Tiago 4:1 diz: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Caim matou seu irmão porque ele permitiu orgulho, ciúmes e finalmente a ira. O que Caim fez de errado? Ele não amava a Deus e muito menos ao seu irmão Abel. Em terceiro e último lugar, ele amava apenas a si mesmo. Ele amava apenas a si mesmo. Talvez nesta manhã nós estejamos rodeados de idólatras, pessoas que amam apenas a si mesmas, mas não há amor para com Deus e não há amor para com o seu próximo. Este foi o grande problema de Caim. Deus disse para ele: se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Deus disse: Caim, se você agir corretamente, você também será aceito. Pare de se comparar ao seu irmão e haja da maneira correta.
O pecado existe na vida de todas as pessoas. Ou nós dominamos o pecado, ou o pecado nos domina. E Deus deixou bem claro, nós precisamos dominar o pecado. Aqui Caim recebeu uma segunda chance. Agora ele poderia ter oferecido uma segunda oferta, desta vez um sacrifício. Mas ao invés disso, ele foi e matou a seu irmão. Porque ele queria vingança. Ele não queria perdão. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Provavelmente ele usou de artifício, hipocrisia, para levar seu irmão até o campo, onde não havia ninguém, e ali matá-lo. A Bíblia claramente diz que a vingança pertence a Deus. Mesmo assim, muitos de nós queremos ver, os nossos opressores feridos e pagando pelo que fizeram. Porém, aquele que cava um buraco pode cair dentro dele. Vizinhos chamaram a polícia quando notaram que um homem estava dentro de um carro novo, batendo na traseira de um outro carro várias e várias vezes. Ele batia na traseira do outro carro, dava ré, voltava e batia de novo, dava ré, voltava e batia de novo. A polícia chegou, parou o que aquele homem estava fazendo e perguntou: por que você está fazendo isso? E o homem disse: este carro que eu estou batendo é velho, me deu muito trabalho e eu estou me vingando dele. Mal percebia o homem que ao mesmo tempo ele estava danificando o carro novo também. Ele estava estragando o carro novo também. Há muitos anos, uma pessoa cometeu uma grande injustiça para comigo. Pelo menos foi o que eu pensei. E aí eu fiquei bastante chateado, bastante triste, decepcionado. Senti orgulho, senti ciúmes e, por que não, até uma pitadinha de ira. Aí eu escrevi uma carta de 4 páginas, desabafando a minha indignação, colocando tudo para fora. Porém, eu guardei aquela carta, não a enviei, e resolvi orar por aquela pessoa, durante o prazo de 1 semana. Conclusão, nunca enviei aquela carta. 1 semana depois eu rasguei a carta, e até hoje eu e aquela pessoa somos os melhores amigos. Provérbios 19, verso 11 diz: a prudência do homem faz reter a sua ira, e é glória sua o passar por cima da transgressão. Imagina se nós fôssemos atentar para todos os detalhes, todas as coisas erradas, grandes ou pequenas, que as pessoas cometem ao nosso redor. Nós não vamos viver em paz, nós não vamos dar paz para as pessoas e nós não vamos ter paz. Mas a palavra de Deus ensina que é sabedoria, é prudência passar por cima das transgressões. Amém, irmãos? Mas o orgulho não permite, os ciúmes não permite, a ira não permite. E por esta razão, nós estamos sempre fazendo tempestade dentro de um copo d'água, impedindo a paz em nosso lar e em nossa igreja. Caim bateu em seu irmão, mas foi ele quem levou a pior, porque Abel foi para o céu e Caim virou fugitivo e vagabundo pela terra. Mas além disso, ele queria mesmo era proeminência. Ele queria o primeiro lugar. Por isso Deus disse: se bem fizeres, não é certo que serás aceito? A honra é reservada para as pessoas humildes que procuram fazer o certo. Mas ele queria ser aceito do jeito dele, da maneira como ele era, da maneira como ele agia. Porém, Deus só poderia aceitá-lo através do sangue de um substituto. A proeminência era do sangue, que simbolizava Jesus Cristo, e não da pessoa de Caim. Qualquer relacionamento só dá certo quando você busca o interesse da outra pessoa, e não só o seu.
Posso repetir? Qualquer relacionamento só dá certo quando você busca o interesse da outra pessoa e não só o seu. Quando houver problemas entre você e Deus, quando houver problemas entre você e o seu próximo, pergunte com sinceridade: o que há de errado comigo? Não o que há de errado com aquela pessoa, mas o que há de errado comigo. Descobrirá que não está amando a Deus, descobrirá que não está amando ao próximo e descobrirá que está amando apenas a si mesmo, pensando apenas em si mesmo. Deus criou o homem para viver em paz. Pastor Fabiano, eu não digo isso para nossa glória, porque a partir do momento que for para nossa glória, vai tudo por água abaixo, não é verdade? Mas nós nunca tivemos briga nas reuniões e assembleias que já realizamos nesta igreja. E nunca vamos ter. Nós não vamos ter brigas. Porque uma igreja que briga, ela perde o direito de ser igreja. Ela perde o direito de existir como igreja. Nós nunca tivemos uma briga sequer nas nossas reuniões, assembleias que realizamos nesta igreja. Nós precisamos usar um espelho para manter paz entre os homens. O espelho do ego é aquele que diz que todas as pessoas estão erradas e nós estamos certos. A ira cega a nossa compreensão, cega o nosso entendimento. A ira cega completamente o nosso bom senso. Todos estão errados e nós estamos certos. Esse é o espelho do ego. Mas o espelho bíblico é aquele que diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É possível viver em paz por causa do sangue de Jesus Cristo. O sangue de Abel, a Bíblia diz, até hoje clama por justiça. O sangue que Caim derramou, né? O sangue de Abel até hoje clama por justiça. Mas o sangue de Jesus clama por misericórdia. Então, nesta manhã, qual é o sangue entre você e o seu irmão? É o sangue de Abel, que clama por justiça, ou é o sangue de Jesus Cristo, que clama por misericórdia? Pessoas chegam para mim e dizem: eu estou orando por justiça. Eu digo para elas: por favor, nunca façam isso. Nunca orem por justiça. Nem para você e muito menos para os outros. Por quê? Porque quando nós pedimos por justiça, nós estamos pedindo por punição, correção. E sabe o que nós precisamos e merecemos? É do inferno. Mas quando nós oramos por misericórdia, nós estamos orando por perdão e pela graça de Deus. Amém, irmãos? Então, se tem uma coisa que eu nunca clamo, é por justiça. A justiça foi aplicada na cruz do Calvário. Eu clamo por misericórdia, para mim e para todos. Certa vez uma esposa veio e disse: pastor, eu e meu marido, nós estamos prestes ao divórcio, mas ele não aceita vir falar com o pastor. Ele não aceita aconselhamento, não há esperança para nós. Eu disse: ah, sim, se só você vier, se só você receber aconselhamento, eu prometo que 50% dos problemas já serão resolvidos. E vocês que estão convivendo com 100% do problema, de repente só conviver com 50% facilita muito. E ela disse: mas como assim, pastor? Se você resolver a sua parte na questão, 50% já foi resolvido. E ela veio, uma, duas,
Já na terceira vez, ela disse: meu marido está interessado em vir. Na quarta sessão de aconselhamento, ele veio. E eu perguntei: por que você resolveu vir? E ele disse: porque eu pude perceber transformação e mudança na vida de minha esposa. Qual que é o sangue entre você e o seu cônjuge nesta manhã? É o sangue de Abel que clama por justiça? Ou o sangue de Jesus Cristo que clama por misericórdia? Qual é o sangue entre você e o seu irmão em Cristo? Eu quero garantir-lhes, não só por experiência própria, que eu tenho de sobra, mas porque a palavra de Deus assim ensina. Deus quer que você, e não a outra pessoa, resolva os seus problemas. Deus quer que você se corrija. Deus quer que você se autoexamine. Deus quer que você descubra o que há de errado com você. Pare de pensar o que está de errado com os outros. E você vai descobrir que não ama a Deus de verdade, não ama o próximo de verdade, ama a si mesmo. E por isso não consegue viver em paz com os outros. O problema é você, não é o outro. Vamos fechar os olhos e vamos orar.